Eu só fui começar a falar abertamente da redoma no último mês, por conta de ter criado o grupo para os homens, né? Então eu tornei público uma coisa que já existia, porque os meus alunos, quem foi meu aluno ou quem ouve o que eu digo e aplica, quem tem interesse nisso, eu coloco sob a minha redoma. Meus amigos que estão próximos, que eu tenho interação frequente, que me buscam, que querem meu auxílio, estão sob a redoma. Redoma, na verdade, vem, inclusive, eu sempre uso a imagem do livro do Stephen King, que é uma redoma sobre uma cidade e nada atinge aquela cidade. Então, a redoma de proteção significa que meus amigos, meus alunos, pessoas que eu gosto, que eu quero que estejam sob meu cuidado, que se sintam seguras comigo, eu coloco sob a redoma, ou seja, eles estão protegidos. O que eu posso fazer por esses alunos, por esses amigos, por essas pessoas, eu farei. E não importa como eu esteja. Faz parte do quinto padrão que eu escolhi do homem final. Que mesmo que eu esteja cansado, eu seja o ombro daqueles que precisam de repouso. Ou seja, se eu tenho uma amiga que está passando por um problema, não importa como eu esteja me sentindo, não importa se eu tenho disposição, se eu tenha coisas para fazer, porque eu vou organizar de uma maneira que eu possa ir em socorro dessa pessoa, que eu possa ouvir o problema dela, que eu possa encontrar uma maneira de auxiliar. Por isso que eu chamo de redoma de proteção. Quer dizer, aquilo que está sob a redoma não pode ser atingido, né? Não que eu salvo as pessoas de toda e qualquer coisa, mas no que tange aos meus cuidados, essas pessoas terão livre de custo. Então, vou te dar um exemplo bem simples. Uma amiga passou por um problema e eu disse, ok, vamos fazer o seguinte, vamos conseguir um horário para ti, vamos marcar, vamos nos encontrar, tu vai contar tudo o que aconteceu e eu vou ver o que a gente pode fazer com isso. Quer dizer, ela é uma amiga e eu a atendi de maneira profissional, ou seja, com os meus conhecimentos profissionais, porque é a minha maneira de cuidar das pessoas que eu tenho apreço, as pessoas que eu gosto. Eu posso não, por exemplo, não tenho porte de arma, não tenho como defender alguém a tiros, mas se eu posso ofertar auxílio, suporte emocional, se eu posso ofertar instrução, se eu posso sair com essa pessoa para distraí-la, eu o farei, porque é quem está sobre a minha redoma. Eu comecei a construir a redoma de proteção ainda em 2020, quando eu comecei a construir a mentoria, dado que é o quinto padrão que eu elegi para o homem final, né? O indivíduo adulto que eu comecei a construir naquela época. E era uma ideia ainda prototípica, né? Porque eu vivi muito tempo sozinho, vivendo o meu deserto, construindo a mentoria, mas os meus alunos relatavam que se sentiam seguros comigo, que é uma coisa que as pessoas precisam se sentir se elas estão comigo, se elas estão de carro, se elas estão na minha companhia ou se elas estão pagando para ter o meu serviço. Ela precisa se sentir segura. E ainda naquela época, os alunos relatavam isso. Eles falavam, José, eu me sinto seguro contigo, eu sinto que eu posso te contar qualquer coisa, que eu te contei, inclusive, coisas que nem o meu psicólogo soube, porque eu sei que você não julga, eu sei que você me recebe, eu sei que você se preocupa. E então, ali começou uma ideia, mesmo que prototípica, da redoma, que conforme eu fui aprendendo a cuidar de mim, aprendendo a resolver meus problemas, aprendendo a mudar o meu humor, porque eu tenho variações do humor terríveis, eu começo o dia de um jeito e eu preciso resolver aquilo e mudar até o final do meu dia. Então, conforme eu fui aprendendo a me resolver, a resolver problemas, eu fui estendendo isso para as pessoas que eu quero por perto, para as pessoas que eu quero ser útil, que eu quero
importar para a vida delas. E importar é de trazer para dentro, né? Eu quero que elas me levem para dentro delas, logo eu tenho que ser útil para isso, e a maneira que eu encontrei é de cuidar. Proteção, ser o indivíduo que cuida e protege é uma das funções do homem, não é mesmo? Né? Então, enquanto eu estava construindo o homem, eu observei que eu precisava cuidar e proteger os meus. Quem estava comigo, quem escolhia minha amizade e quem escolhia me pagar para conversar comigo também. E essas pessoas têm que se sentir protegidas, elas têm que saber que elas podem contar comigo. Então, volta ao caso da amiga, ela passou por problemas e eu disse, vamos dar um jeito, vamos conversar sobre, eu vou te instruir e nós vamos resolver isso. E aconteceu, e uma das situações foi tipo meia-noite de um sábado, e aí na outra a gente marcou e conversou durante a semana. E agora que eu tô com os grupos de mentoria gratuita, tanto para homens como nós vamos começar a fazer para mulheres, essas pessoas que estiverem sobre as minhas instruções estão sob meus cuidados. Porque pensa que é uma responsabilidade que eu me dou. Eu não posso simplesmente falar coisa para as pessoas, dizer comportamentos que elas têm que ter, se eu não me responsabilizo pelo que elas vão aplicar. Eu tenho que ter segurança daquilo que eu tô pedindo. Não é simplesmente dizer faz isso e sai de perto. Não, essa pessoa está sob a minha asa, entre aspas, né? Então, eu tenho que estar seguro do que eu apresento a ela, saber que aquilo terá o melhor outcome, o melhor resultado possível no contexto de vida dela, até para que ela se sinta sempre segura de vir a mim e que eu possa continuar dando instruções que vão aprimorar a vida dela. E claro que vai chegar um momento no futuro onde talvez tenha tantas pessoas sob a redoma que eu já não consiga fazer isso da mesma maneira. Só que esse dia não chegou. Então, até lá, todas as pessoas que fazem parte dos grupos, seja por serem alunos da mentoria, por fazerem parte do manual de recomeço, ou por serem dos grupos de mentoria gratuita, se essas pessoas escolheram me ouvir, escolheram fazer parte do que eu construí, então elas têm que estar seguras que eu estarei me fazendo disponível para elas. Eu serei aquilo que eu quero que elas depois construam para si e repassem para as suas famílias, seus amigos, as suas moças. Tem que ter uma espécie de passagem adiante dessa ideia. E principalmente para os homens. As mulheres não precisam ter a mesma redoma, né? No entanto, eu sei que elas cuidarão de quem escolherem cuidar da maneira delas. Mas os homens, é a nossa função cuidar e proteger. Nós temos que ter isso e nós temos que ter segurança. E aí como é que tu oferta essa segurança? Bom, a primeira coisa é palavra. E palavra de homem não faz curva. O que significa que a partir do momento em que eu falei para a pessoa, você está sob minha redoma, eu vou cuidar disso, fique tranquila, é porque eu tenho que cuidar disso para que ela fique tranquila. Então, quando eu faço meus atendimentos no grupo das quintas com os homens, depois da aula, depois que a maioria dos alunos vai embora, sempre tem alunos que ficam. E são alunos que eu digo, quem ainda quer conversar comigo, fica ali depois que eu vou prestar o atendimento. E aparecem os problemas dos relacionamentos, os problemas de ausência de objetivo, conflitos, e eu vou ouvir e, cara, ali já é 11 horas, eu já estou cansado, eu já trabalhei o dia inteiro, eu tenho coisas pro dia seguinte. Se eu estou fazendo isso nesse horário, tipo, eu peguei o horário do meu lazer para atender essas pessoas, e eu não estou dizendo que isso me incomoda, pelo contrário, é prazeroso. Cuidar das pessoas que me buscam
que querem estar sobre as minhas instruções, me é prazeroso. Eu estou fazendo alguma coisa que é da minha vocação. É algo que não gasta energia, algo que eu não preciso nem ser pago. Acho interessante isso. E eu só fui descobrir isso recentemente. Falei, caralho, velho, a minha vocação é essa. É cuidar e instruir pessoas, é ver e ver o resultado, o impacto que isso tem na vida delas e como que elas passam isso adiante depois e como que isso vai modificando o ambiente ao redor. Então, a responsabilidade que eu assumi ao publicar a redoma, ao falar abertamente sobre uma redoma de proteção, é que eu me esgotaria para manter essa escolha. Porque eu sei, eu recém comecei com isso, mas eu sei que para o próximo ano, conforme esse trabalho for crescendo, e nós temos ali uma possibilidade gigantesca de crescimento e pessoas que estão me buscando para fazer parte, eu sei que eu estou assumindo a maior responsabilidade da minha vida, que é uma coisa que o homem precisa. O homem tem que ter isso. O homem tem que escolher responsabilidades para assumir e que sejam maiores do que ele mesmo. Porque ali, essa masculinidade, esse comportamento de oferecer segurança, de proteger, começa a surgir. É nisso. É no indivíduo que escolhe algo maior do que ele mesmo para dar sentido à sua vida. E quando eu falo que eu quero construir um exército, claro que há um tom de brincadeira nisso, é uma analogia, né? Mas não é mentira, porque eu sei que a partir do momento em que eu tenho uma legião de homens reais sendo construídos, eu sei que eles tomam uma cidade inteira. É com um exército que tu tomas uma cidade. Então eu falei, cara, a partir do momento em que eu expando isso, em que isso volumiza, isso escalona, eu tenho um exército. Só que não é um exército à toa. Não, e não é um exército de soldadinho de chumbo, não é gente que não terá vida própria. Pelo contrário, é gente que é dono da própria vida. É gente que tem controle sobre aquilo que executa, que tem seus objetivos e corre atrás deles. E vale tanto para homem quanto para mulher. E estarei eu cuidando da minha redoma e das pessoas que escolhem e que veem benefício, veem utilidade em estar sobre ela. Então, por mais que eu brinque com o termo, e tanto que a gente chama o clube de masculino de clube da fúria, é porque os homens precisam ter essa fúria. Eles precisam ter essa inquietação dentro deles, precisa ter essa vontade, esse brio, né, de agir, de fazer com que coisas aconteçam. Então, quando eu comecei com esse projeto masculino, que agora se estenderá para o feminino, eu sabia das responsabilidades, eu sabia do que me custaria, e não me falo só financeiro, eu falo que eu serei julgado, serei criticado, serei motivo de chacota, eu serei ridicularizado. Eu sabia disso. E eu sabia que nada disso teria que me afastar de meu objetivo. Porque as pessoas que escolherem estar sob meus cuidados, sobre minhas instruções, as quais eu serei responsável sobre o que eu digo para elas e elas executam, teriam que estar seguras de que a redoma não é só um conceito, não são só palavras, mas é um conceito que, mesmo que abstrato, ainda assim é real na prática. Essas pessoas precisam saber que, peraí, eu não sei como é que eu resolvo isso aqui, vamos ver com o José. E aí eu vou atender, eu vou dar o meu jeito de cuidar delas. Eu vou dar o meu jeito de dizer, olha, peraí,
eu consigo conversar contigo tal dia, tu consegue aguardar? Mesmo que eu esteja cheio, mesmo que eu já tenha, já esteja resolvendo as prioridades que são os alunos que eu já tenho para atender. Mas as pessoas não podem se sentir sozinhas, né? Elas precisam saber que elas têm com quem contar. Então, por isso, redoma de proteção. E há uma coisa que vai exigir muito de mim, mas que parece até o momento que não gasta nenhum ATP de energia. Então, meu nome é José Henrique Lorenzini, eu sou nutricionista cognitivo, a minha área da nutrição, onde eu trabalho a construção de indivíduos começando da dieta. Eu espero que você tenha entendido o meu conceito de redoma de proteção, mesmo que seja uma analogia, é algo que eu aplico à minha vida para cuidar daqueles que escolhem ser cuidados por mim. Se você tem qualquer tipo de problema envolvendo alimentação, uma rotina, relacionamentos, inclusive o relacionamento consigo próprio, que os demais vídeos desse canal ainda não tenham respondido, você pode, por favor, manda uma mensagem, a gente pode conversar sobre o seu problema e encontrar uma linha de resolução para ele. Muito obrigado.